Caros, vamos para mais uma aula aqui falando sobre o estado de sobrecarga. A sobrecarga, o próprio nome já está explicando, né? Sobrecarga é você botar um peso, botar uma carga acima da capacidade, né? Que aquele local ali aguenta, tá? Então, a mesma coisa, né? Às vezes eles chamam de estorno, sobrecarga. Tem alguns termos, às vezes em inglês, que sempre remete à mesma coisa, tá? A mesma situação. Mas o que é a sobrecarga, no caso, do modo português falando, né? A sobrecarga é quando a gente tenta jogar um valor para uma memória maior do que ela pode suportar. Então a gente já estudou aqui, né? Uma word, uma memória, uma dupla word, né? Dupla word, um ponto flutuante. Quais são os valores máximos que eles podem suportar ali dentro, né? Se a gente tenta ali dentro aumentar esse valor além do que ele pode suportar, o sistema gera uma sobrecarga, tá? Gera uma sobrecarga não. A memória ela é sobrecarregada e o sistema ele sinaliza. Alguns CLPs eles param a execução, eles vão para stop e você não consegue inicializar enquanto uma memória estiver com sobrecarga. Então, Felipe, se eu tiver assim uma MW10, o programa todo rodando, MW10, se eu tiver com a MW10 lá em sobrecarga, o programa para. Nesse CLP não, tá? Mas tem CLPs que param. Olha só, né? O CLP da Rockwell, por exemplo, é um CLP que é muito bom para isso. Deu uma sobrecarga em uma memória lá, né? Numa Word, por exemplo, aí pronto, ele vai para o stop, né? Tudo bem que ele dá lá todos os logs de sobrecarga, ele fala qual é o motivo de ter parado, mas ele para. Certo, pessoal? Então, isso é muito importante a gente saber. Eu vou falar, inclusive, de uma dica que espero aqui no final dessa aula, tá? Que vai ser muito boa para vocês. Mas é muito importante a gente saber disso, por quê? Porque isso pode acontecer, tá? Pode acontecer, o problema está lá escondido e você não sabe. Você vai ver depois um exemplo que eu vou dar para você aqui. Mas primeiro, vamos identificar aqui qual é o bit aqui nesse CLP aqui, como é que a gente identifica isso, tá? Olha só, aqui eu tenho o bit do sistema, né? S18, tá vendo? Ó, S18, né? Que ele fala aqui, ó, oper erro, tá vendo? Erro de operação. Eu não sei qual seria, né, a ideia desse oper aqui, tá? Mas é um erro, né? Ó, indica um transbordamento quando uma operação de 16 bits é realizada, tá? É isso que eu te falei. Você gerou alguma forma de calcular alguma coisa ou tentando aumentar uma memória a ponto de extrapolar o valor dela. Você tentar jogar um valor maior do que a memória pode receber. Quando é que normalmente pode acontecer isso? Ó, quando você está fazendo um cálculo e você gera uma fórmula lá, um cálculo que divide um determinado número por zero. Então, na matemática, o conceito da matemática, quando você divide um número por zero, o resultado, qual é o valor de um número dividido por zero? O resultado, a tendência dele é infinito. É um número tão grande que tende ao infinito, né? Tende, não é infinito, né? Tende ao infinito, que a gente não chegou no infinito, né? Entendeu? Ou seja, um número muito grande. Isso, pessoal, é uma coisa que ela é real. Tanto que se você tentar fazer isso no CLP, por exemplo, você vai ver que dá um estouro de memória, né? A gente chama de estouro ou sobrecarga de memória, tá bom? Então, é um tipo de coisa. Você tentar extrair a raiz de um número negativo, gera outro erro matemático também. Então, esses problemas, se você tenta jogar o resultado, né, desse tipo de cálculo dentro de uma memória, ela vai dar sobrecarga, beleza? E essa sobrecarga, ela vai sinalizar. Eu fiz um exemplo aqui no CLP, por exemplo, ó, vamos dar uma olhada aqui, né? Fiz um exemplo, por exemplo, ó, como é que eu falei, né? Muito bem, ó, eu peguei aqui o S18, que é um bit, ele é um bit, tá, pessoal? É 01, tá? Ele não é uma palavra nem nada que vai armazenar um código, não. É um bit, né? S18, tá? E aí, eu fiz aqui, ó, o CLP tá rodando, tá executando o software. Eu fiz aqui o quê, pessoal? Eu peguei aqui fiz um cálculo, tá? Essa palavra aqui, ó, MW100 vai receber 100 dividido pelo que tiver aqui dentro, tá? Então, olha só que interessante. Vamos pegar aqui, ó, percent MW102, né? Vamos colocar aqui, vamos jogar aqui 50 para dentro dele, né? Então tá aqui 50. Aí eu vou habilitar aqui para poder fazer o cálculo. Vou habilitar para poder gerar o cálculo agora, tá? Então muito bem, ó, vou aqui no F1, né? Habilitei, ó, tá habilitado o cálculo. Então ele está calculando. Ó, pegou 100 dividido por 50 que dá 2.
Tranquilo, então o bit aqui está em 0. Né? Ou seja, não tem sobrecarga de memória. Agora, se eu vier aqui e jogar isso aqui para 0, olha só, eu vou até tirar aqui, vou parar de fazer o cálculo, vou jogar para 0, ainda não deu BO, porque não está executando isso aqui, ó, não habilitei. A partir do momento que eu habilitar essa linha aqui, ó, que eu fechar, aí ele vai executar esse cálculo. Ele vai dividir 100 por 0, porque no MW2 eu botei 0, ó, tá vendo? Então 100, ó, dividido por 0. Isso aqui vai gerar um estouro de memória, né? Uma sobrecarga de memória, tá bom? Então, olha só, quando eu fizer isso aqui, ó, eu fiz. O computador continua executando, o CLP continua executando? Continua executando, entendeu? Ó, tanto que aqui habilitou o bit, né? Se eu tirar aqui, por exemplo, for para 0, ele vai para 0, então ele está executando, certo? Mas aqui ele indicou que houve um transbordamento de memória. Ou seja, algum cálculo aí deu errado. Entendeu? Quando a gente fala de errado, algum erro no cálculo, não é que eu era para dividir por 2 e dividir por 3, não é erro de cálculo assim na matemática, não. É erro de sintaxe, de declaração de valores, ou então erros de capacidade, que no caso eu tenho uma memória aqui MW100, que ela tem uma determinada capacidade, mas o resultado dessa conta aqui é maior do que ela pode suportar. Entendeu? Porque teve uma divisão por 0 aqui, ó, então foi para 1. Tá vendo que interessante? Aí mesmo se eu pare aqui, ó, eu parei de executar o cálculo, ele continua em 1. Vamos testar aqui. Se eu vier aqui e voltar para 2, ó, voltei para 2, né? Aí fiz aqui, ó, normalizei. Ó, normalizei. Agora o MW100 está com 50. Ele voltou para 0? Não. Ele continua lá, ó, porque eu tive um estouro de memória. Então esse aqui é um bit que ele seta, né? Ele está setado lá, tá? Não é um set, não que eu não preciso resetar ele, tá? Aqui eu posso vir e jogar 0 direto nele, ó. Posso jogar 0, né? O set e reset você tem que resetar. Se você setou, você tem que usar a função reset, beleza? No caso aqui eu peguei esse bit aqui, ó, e jogo 0 para ele, ele já vai para 0, beleza? Então ele sai essa sinalização, tá? Mas Felipe, por que você está mostrando esse bit se não vai influenciar em nada no programa? Bom, primeira coisa, às vezes você está precisando fazer um cálculo e o valor pode estar um valor louco, entendeu? E você não sabe por quê. Então, através desse bit, você detecta que está tendo ali um erro, né, um transbordamento de memória, está tendo algo ali que está errado, né? Pode ser várias coisas, mas uma delas pode ser essa. Você está fazendo um cálculo que, em determinado momento do cálculo, está gerando lá uma raiz negativa, o valor aqui, né, ao qual você está dividindo, né, que você vai dividir, ele está gerando 0, aí está gerando um valor, né? No caso aqui desse CLP, ele fica em 0, ó. Olha só. Vamos botar para 0 aqui, ó. Botar 0 aqui. E vamos habilitar a linha, ó. Habilitei aqui a linha, ó. Entendeu? 100 dividido por 0, ó. O que ele fez? Ele deixou o último valor, ele nem atualizou aqui, ó. Nem atualiza. Entendeu? Vamos tentar pegar aqui, ó. Ó, ele ficou com o último valor, ele nem atualiza. Tá vendo? Porque já deu estouro de memória. Só que esse CLP aqui, dá para perceber que ele tem tipo uma proteção para isso, né? Mas às vezes você precisa desse valor. E o negócio tá doidão, esse valor tá errado. Como é que pode? Tô dividindo aqui, tá zerado e aqui tá 50, né? E aí você não sabe o que tá acontecendo. Esse bit te mostra que tem um estouro de memória. Outros CLPs, eles param, vão para stop. E aí você não sabe o que aconteceu. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente saber que que existe esse fundamento aqui, existe esse tipo de bit, esse tipo de recurso nos CLPs, tá? Então, busque saber qual é o bit de sobrecarga de memória, estouro de memória, né? Qual é esse bit aí que... A gente fala de estouro, é um termo popular, tá, pessoal? Às vezes você nem encontra isso no manual, tá? Estouro é que estourou, né? Às vezes essa linguagem popular eu vou falando aqui para vocês... Você não consegue encontrar, às vezes, no manual, mas você escuta pessoas falando, né? Estourou a memória, estourou igual um cano d'água, quando passa muita água, muita pressão, pô, estoura o negócio, né? Entendeu? Então depende também das regiões, né? Não sei, né? Aqui no Espírito Santo o pessoal falava isso, deu estouro de memória, tá bom? Tem muitas pessoas que falam estorno de memória. Aí eu não sei por quê, porque estornar é retornar alguma coisa, né? Mas tem gente que fala estorno de memória também. Deu estorno de memória, às vezes... Algumas pessoas falam isso também,
Tá bom? Então, só para você poder ficar ligado, né, em que a pessoa às vezes está se referindo. Quando alguém falar, deu um estorno de memória, deu uma sobrecarga de memória, deu um estouro de memória, estourou a memória, é isso. Ela recebeu um valor maior do que ela pode suportar. Mas agora, eu queria falar de uma coisa assim, muito séria com você, tá? Essa é a dica expert que eu vou dar hoje para você. Tranquilo? Então, o editor, joga a vinheta para nós aí, dica expert. Podem existir cálculos, tá? Situações que vão gerar um erro de cálculo, e essas situações elas podem ocorrer de uma maneira que você menos espera. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo. Olha só, nos primeiros meses que eu estava como estagiário numa siderúrgica, tá? E aí tinha uma planta lá. Aí o meu padrinho, né, a gente chama de padrinho, né, o cara que vai lá e, né, cuida de você na hora que você está ali, te encaminha, né, na área, mostra os equipamentos, aquela coisa toda. Aí meu padrinho falou assim, Felipe, a gente está precisando fazer um cálculo, tem lá um equipamento que ele fica rodando, né, e a gente botou um sensor, beleza? Botou um sensor ali e ele vai rodando e eu preciso saber qual é a velocidade. Tá? É uma rotação, né? Ele demora assim, tipo 2 segundos para dar um giro, nessa faixa assim, né? A gente botou um sensor. Toda vez que bate no sensor ali, né? Ele dá um pulso. Então, beleza, eu queria pegar esse pulso, tá bom? A gente mede lá qual é né, o raio do tal, a circunferência lá do equipamento, pá. E eu preciso ver a velocidade, porque se der sobrecarga, ele diminui a velocidade. Aí, quando começa a diminuir a velocidade, a gente não tem a sobrecarga. Então, pela velocidade, eu quero saber se está com sobrecarga ou não. Porque se diminuir muito a velocidade, significa que tem problema. Ah, beleza, então. Faz uma lógica aí para poder a gente detectar isso. Olha só, pessoal, estou contando a história para vocês entenderem o problema, o que tem a ver com isso aqui, tá? Beleza. Aí eu fui lá e fiz aquele cálculozinho, né? Espaço pelo tempo é igual a velocidade, né? As formulazinhas básicas aí da física. Espaço pelo tempo velocidade é igual ao espaço pelo tempo, né? O espaço que você percorre em relação ao tempo, né? Muito bem. Aí o que acontece, né? Toda vez que o equipamento passava pelo sensor, eu disparava um tempo, né? Um cronômetrozinho, e quando batia novamente no sensor, né? Aí eu pegava lá o tempo que ele demorou, né, para percorrer, junto lá com a circunferência da própria, né, do equipamento. Aí montei uma tabelinha de cálculo para poder falar qual era a velocidade, lá em metros por segundo, centímetros por segundo, nem lembro mais, né? Tem tantos anos isso, centímetro por segundo, beleza? Aí mostrava lá. Ou seja, o equipamento está rodando, tá batendo. Só que é o seguinte, a gente não podia parar a planta para poder fazer essas modificações. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos com o sistema rodando, né? Ah, mas você era estagiário, sob a supervisão do meu chefe, né? Vamos lá, né? Fazer, né? Então fizemos, aí ele olhou a lógica, tudo legal. Olha só, até o cara mais experiente, né, foi pego nessa também. Aí fizemos aquilo ali e tal, colocamos para rodar. O que acontece, pessoal? A gente botou para rodar e aí ficou esperto assim, ó, faz agora o download da lógica. Fizemos o download da lógica, tal, tranquilo. O que acontece? Deu certo. Aí a Cuba tal, né, rodando ali, indicando a velocidade. Joga mais carga. Aí quando jogava mais carga, ela diminuía um pouquinho a velocidade. Diminui a carga, aí diminuía, aumentava a velocidade, que ela rodava mais rápido e vai embora, né? Não tinha controle de velocidade não, tá, pessoal? Não tinha controle. Era um motor girando ela ali, né? E através de correias, tal, aquela coisa toda, né? Então, assim, a diminuição de velocidade significa que estava forçando mais o motor, porque ele está ali tentando girar na mesma velocidade como sempre, não tem controle, né? Então tem que ficar com cuidado concernente a isso. Beleza. Aí botamos para rodar, fomos embora, tal, beleza. O que acontece? 2 dias depois o pessoal para a planta para dar manutenção. Pararam a planta, parada programada mesmo. Vamos parar para poder limpar. Eles param, limpam, tal, fazem uma limpeza geral. Na hora de partir, não partia. Aí tentava partir, não partia. Tentava partir, não partia. Aí foi descobrir depois que ela não partia porque sobrecarga de memória. Qual era o problema? Quando a gente fez o download da lógica para o CLP, com a planta rodando, ele estava já tendo uma determinada velocidade.
Então, o cálculo de divisão ali, espaço pelo tempo, ó, o tempo que eu estava dividindo, né, ele tinha velocidade porque a planta estava rodando. Mas com a planta parada, a velocidade estava zerada. Então, quando ele parou a planta, que a velocidade zerou, e que eu peguei aquela circunferência ali que é fixa do equipamento, dividido pelo tempo que zerou agora, ele deu uma velocidade muito alta, a ponto de sobrecarregar a memória que estava recebendo a velocidade. Então, na verdade, quando ele parou o CLP já entrou em stop. Ele parou o CLP, não, desculpa, ele parou a planta. Quando ele foi lá, desligou o equipamento por equipamento parar, quando ele parou, o CLP já entrou em stop. Só que como eles já estavam parando a planta já, né, já tinham parado a planta, ninguém percebeu isso. Ele não parou porque deu um comando de parar. A planta não parou, o CLP que foi para stop, parou geral. A pessoa tá lá limpando, tal, na hora de voltar não voltava. Entendeu? E aí até descobrir, né, esse problema, né? Aí que foi se imaginar, peraí, a gente mexeu lá em tal dia, foi feita uma lógica, isso aqui. Volta com o backup anterior, entendeu? Porque ainda não dá para descobrir qual era o problema. Isso aqui é depois, agora que eu tô contando, tá? Depois que a gente descobriu qual é o problema, mas não dá para descobrir ainda, entendeu? Então volta com o backup anterior, aquela mudança. Aí voltou com o backup e partiu a planta. Ó, então o problema foi ali na lógica. Aí que a gente foi entender. Aí pegou, aí já na malandragem os técnicos tiraram o print da tela, né, do erro, tal, deixou tudo ali para poder depois pesquisar, né? O importante é botar a planta para rodar. Voltou com o backup, botou para rodar, beleza. Aí chegou na segunda-feira, foi fim de semana, na segunda-feira, identificando ali, tal, ó, o erro foi esse. Voltou com o backup anterior e funcionou. Então, o problema foi naquela lógica que nós fizemos. Qual é o problema da lógica? Aí foi olhar a lógica e olhou o erro, ó, esse erro está falando que tem uma divisão por zero. Aí a gente chegou nessa conclusão, você entendeu? Aí beleza, nós já pegamos e acertamos a lógica, né? Ajustamos a lógica para a memória de velocidade, aquele cálculo nunca ser feito se tiver uma velocidade abaixo de zero, entendeu? Então tem que ter uma velocidade maior que 1 para poder ser executado o cálculo, para poder nunca ter um valor zero ali para ser dividido por ele, entendeu, pessoal? Então, olha só a história que eu contei aqui para você, que é uma dica. Ou seja, você pode talvez fazer um cálculo e dessa forma aqui, ó, suponhamos que você faz um cálculo e deixa ali o cálculo e esse cálculo vai ser executado sob determinadas condições. Ó, quando a planta fizer isso, aí quando coletar o material, quando juntar com isso, aquilo, aí sinaliza que está no ponto agora e aí executa o cálculo. Aí, puf, na hora que faz o cálculo, dá uma divisão por zero, dá uma raiz negativa, dá alguma coisa lá, o PLC vai para stop. Você entendeu? Então, às vezes, esse tipo de coisa ele pode ficar escondido ali durante anos. Às vezes você tem lá um bloco de cálculo que é usado só quando você faz um determinado procedimento na planta. Ah, quando a gente vai sacar esse transformador aqui, às vezes tem um transformador lá gigantesco, e num carrinho automatizado, e sei lá, temperatura, pode ter cálculo no meio ali, e você faz isso a cada 3, 4 anos para dar manutenção, numa parada grande. Aí naquele dia que você vai fazer aquilo, que vai ser executado aquele cálculo ali, o que acontece? Se tiver um erro ali, puf, dá problema. Então olha só, como que às vezes um problema pode ficar escondido ali. Então, como que você analisa isso? Como que você sabe dessas coisas? Através de identificar, né, nessa parada se está tendo uma sobrecarga de memória. Entendeu? Qual é? Felipe, ó, como é que eu detecto isso? Sobrecarga de memória. E um outro macete, aproveitando a dica expert que eu vou falar para você aqui, é o seguinte, tá? A Rockwell, por exemplo, vou dar um exemplo da Rockwell, mas tem outros CLPs igual a Rockwell, tá? Que tem o mesmo procedimento com a Rockwell. A Rockwell, quando dá uma sobrecarga de memória, ele vai para stop a CPU, beleza? Mas, Felipe, e se tiver em stop e eu não souber qual é a memória que está dando sobrecarga? Entendeu? Como que eu vou buscar essa memória aí tal? Né? Às vezes eu vou demorar, Felipe, poder achar o cálculo que está executando, a memória que está executando, né? Então, às vezes o CLP, ele indica também, ó, essa memória aqui que está dando problema. Aí você consegue saber. Tá? Mas caso você queira também assim fazer algo, você sabe que está com estouro de memória e não tem problema ter estouro de memória, tá? E você não quer que pare a CPU. Olha só, eu sei que vai dar um estouro de memória, não tem problema,
tá? Se der um estouro de memória, vai ficar doidão esse valor aqui, mas é só um valor para poder de referência, para visualizar. Não precisava ir para stop o CLP. Pode ter esse erro de memória aqui. O que eu faço para poder o CLP não ir para stop, né? E eu continuar tendo erro de memória? Ou então talvez está tendo erro de memória, né? E o CLP parado e você quer botar para rodar mesmo. Depois você acha qual é a memória que está com sobrecarga. Como é que você faz isso? Na Rockwell você vai fazer o procedimento que eu vou te ensinar aqui agora. Presta atenção, hein? Olha só. Baita de uma dica que espera isso aqui. Você vai fazer o seguinte. Vamos analisar. Quando eu tenho um estouro de memória, aí esse bit vai para 1. Beleza? Quando esse bit vai para 1, a CPU faz o quê? Para. Então, se esse bit foi para 1, a CPU, ó, se esse bit for para 1, eu vou parar. Então, eu tenho que manter esse bit em 0. Aqui. Beleza. Joguei 0, aí eu consigo agora inicializar a CPU. Se for para 1 de novo, ela para. Mas aí, às vezes, o seu cálculo está sendo feito continuamente. Olha aqui, ó. Às vezes você não tem a condição, ele sempre está sendo feito esse cálculo. Aí você tenta jogar para 0, ó, ele volta para 1. Entendeu? O que você faz? Você vai fazer o seguinte. Você vai vir na última linha do programa. Então você vai lá no seu CLP, olha lá qual é o último lugar que vai ser executado. Às vezes você tem uma lógica aqui grandaça, você vai na última linha, tem um monte de lógica. Você vai passando, subindo, vai na última linha e você vai criar uma forma de resetar isso aqui. Porque olha só, o que o CLP vai fazer? Ele vai executar tudo. Quando chegar na última linha, né, suponhamos que ele executou, aí viu que tem um estouro de memória. Aí ele tenta jogar esse bit para 1. Quando chega na última linha que ele vai atualizar e jogar esse bit para 1, você não vai deixar, você vai jogar para 0. Entendeu? Então ele recebe a informação, tem que jogar para 1. Mas quando chega na última linha, opa, aqui está falando que tem que jogar para 0, então vou jogar para 0. Joga para 0, atualiza para começar de novo o scan, né? Então ele sempre faz isso, ele faz o scan, aí atualiza as memórias, saídas, tudo, depois faz outro scan e faz a mesma coisa, e vai atualizando ali nessa sequência, tá? Então você faz o quê? Você vai lá na última linha, acrescenta uma linha, coloca uma função reset, ó, reset. O que é o reset, gente? Reset é resetar uma memória. Se ela está em 1, você vai jogar para 0. Isso aqui é um reset. Entendeu? Então, se esse bit está em 1, eu vou colocar agora o endereço dele aqui, ó, S18. Vou botar aqui e vou enviar. Olha só, já foi para 0. Entendeu? Olha só, está em 0. Então, mesmo que eu tenha aqui, mesmo que eu tenha aqui o cálculo errado sendo executado, esse bit não vai para 1. Ele está sempre em 0. Entendeu? E assim, dessa forma, você consegue deixar a sua CPU rodando. Se esse cálculo aqui entrar e der BO, ou qualquer outro cálculo, lembre sempre disso, tá, gente? Isso é perigoso também, tá? Qualquer outro cálculo que der erro, der uma sobrecarga de memória, ele não vai jogar a CPU para 0, para stop. Ele vai continuar rodando. Então, você tem que fazer essa análise. Eu posso fazer isso? Entendeu? Eu posso fazer isso? Então, às vezes, você acha que pode. Às vezes, você está no local. Não, eu posso fazer isso. Porque esse software está rodando geral. Sempre rodou normal. Não tem sobrecarga de memória. É só agora esse cálculo que eu coloquei que está dando sobrecarga. E eu não descobri como é que eu faço para poder normalizar. Então, eu vou jogar aqui para 0. Então, se você souber o que você está fazendo, eu posso fazer isso aqui e tal, você vai fazer esse macete aqui. Você joga aqui um reset nessa memória. Ou seja, toda vez que ela for para 1, na última linha o CLP vai atualizar e fazer o quê? Joga para 0. Não deixe 1, não. Aí vai de novo. O CLP vem aqui, ó, estouro de memória. No final tem que jogar para 1, mas chega aqui 0. Não, então joga para 0. Entendeu? Porque ele viu o estouro antes, mas depois a última ordem dele foi jogar para 0. Então ele cumpre sempre a última ordem, né? A última execução, a última função que foi dada para ele. Ele vai e joga aqui para 0. Sacou, pessoal? Então essa é uma forma de você eliminar, não é eliminar o erro, né? O erro está lá, mas é uma forma de você falar para o CLP que você não quer que ele pare por conta daquele erro. É uma permissão para poder ele continuar rodando independente desse tipo de erro aqui. Entendeu, pessoal? Então isso aqui eu usava muito como? Não é que eu deixava o negócio com defeito. Quando eu ia fazer algo no CLP que era um cálculo, e que esse cálculo pode dar um problema, quando tem divisão, principalmente, quando tem divisão é tenso. Cuidado. Quando tem uma divisão, dependendo, se eu boto a memória aqui já 0, e essa memória aqui e já boto para executar, vai dar divisão por 0. Não deu tempo nem de eu botar um valor para ela, às vezes.
Então, às vezes, quando eu ia ter que fazer um programa que eu estava online e que não podia parar a planta, a primeira coisa que eu fazia é o seguinte, eu ia lá na última linha e botava isso aqui, ó. Eu botava um reset no bit que eu sei que vai para 1 quando der um estouro de memória, né? Aí eu já deixava zerado, certo? Aí depois eu ia lá e fazia os meus cálculos. Aí botava o cálculo para rodar, normalizava, fazia os testes, verificava todas as condições e tal. Aí depois de tudo testado, aqui eu testei, mesmo se tiver zero aqui, eu botar uma situação aqui para poder não zerar tal. Aí depois que tiver tudo pronto, eu ia lá e tirava. E aqui, beleza, tá tudo pronto aqui, certinho? Tá. Aí eu venho aqui e tiro, né, o meu bit. Porque eu sei que não vai... Deixa eu voltar para zero aqui, né? Porque eu sei que esse cálculo não vai dar mais para zero. Entendeu? No caso que deu, né? Mas botar aqui, ó. 10 aqui. Entendeu? Então é uma forma de eu garantir que eu estou trabalhando online e não vou deixar o CLP parar. Se eu estiver trabalhando com cálculo que tem divisão por outro número aqui. Entendeu, pessoal? Macete? Muito importante vocês entenderem isso, tá? Então, assim, dependendo do CLP... Esse problema pode gerar uma falha, o stop da CPU, dependendo do CLP, não. Tá? Uma coisa até interessante aqui, ó, continuando aqui nessa dica expert, olha que interessante isso aqui, pessoal. Deixa eu parar aqui. Ó, eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Olha só, eu vou botar um bloco de cálculo aqui e olha o que eu vou tentar fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, %MW200 vai receber, né? 100, vou botar aqui, 100 não, 50. Vou pegar aqui, ó, um número, 50 dividido por 0. Ó, se eu quiser botar aqui direto, 50 dividido por 0. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Ó, 50 dividido por 0 não pode ter o valor 0 como dividendo. Vocês entenderam que o software já me deu uma proteção aqui? Deixa eu tentar botar uma memória aqui, ó. Botar aqui, eu quero pegar uma MW percent, né, %MW23 dividido por 0. Ó, ficou vermelho. Ó. Não pode ter o valor 0 como dividendo. Então, o software já está meio que me protegendo. Ó. Você não pode botar 0 aí, Felipe. Entendeu? Vai dar BO. Ele só falou que não pode, né? Mas a gente sabe os BO que dá, né? Não pode ter. Você entendeu? Agora, quando eu coloco aqui, por exemplo, uma memória, né? Eu quero dividir o 23 por MW 25. Aqui, ó. Aí ele permite. Agora, se o 25 tiver 0 dentro dele, o software não consegue detectar, né? Aí já é demais, né? Ele não vai fazer esse tipo de controle para mim, né? Senão ele até me ingessa, né? Entendeu? Então, ele não consegue saber. Se eu jogar 20 dentro do 25 jogar 0, o que está no 23 dividido por 0 vai dar também a sobrecarga de memória. Então, só para vocês entenderem como que isso aqui já é uma coisa assim que, né, os CLPs já tem essa funcionalidade, alguns CLPs, entendeu? Esse aqui tem, né? Felipe, quer dizer que a Rockwell não tem esse aviso e ela é ruim? Não é questão de ser ruim ou não, é questão de características, são recursos. Tem coisa que a Rockwell também avisa que aqui não avisa, né? Então tem essas diferenças, beleza? Mas você sabendo que isso é uma possibilidade de gerar erro, já é outra coisa, entendeu? Então, você sabendo que existe um bit que fala que tem a sobrecarga de memória no CLP, você sabendo que um cálculo pode gerar sobrecarga e isso pode separar a CPU, já é outra coisa, entendeu? Você já tem a cabeça muito mais avançada agora e entende que tipo de problema que pode parar na CPU de CLP, né? E normalmente essas coisas podem acontecer quando alguém mexe, alguém vai lá, bota um programa novo, bota um cálculo novo, ou pode estar também guardadinho lá, só esperando as condições darem certo para executar aquele cálculo errado e gerar esse problema, tá? Que aí é muito mais chato e difícil de achar, que é uma coisa aleatória. Então você tem que... O que foi feito? Qual foi a manobra operacional? Que condições que deram aqui que parou e deu estouro de memória? Aí através disso você chega na lógica e na lógica começa a conferir todos os cálculos. E também o macete que se você quiser fazer isso, um cálculo, por garantia você já pode estar sempre na última linha, lá na última parte que executa o código do CLP, botar um reset para esse bit, para ele não ir para 1, beleza? Quando você terminar, você tira e deixa lá também, tá? Senão vai dar o problema e não vai parar a CPU, né? Aí pode ser problemático, tá bom?
E também, ao mesmo tempo, se você quiser fazer uma partida rápida, você zera esse bit também, da mesma forma, até encontrar o problema. E depois que encontrar o problema, você tira esse gatilhozinho ali de deixar, né, de resetar essa memória para poder normalizar. Porque esse aqui é importante, tem que ter lá os gatilhos de parada. Quando der um problema, tem que parar o CLP, entendeu? Então, pessoal, esse bit, ó, é um bit, né? S18, deu quase meia hora de aula aí, né, pessoal? Mas para vocês entenderem aí, não só o bit em si, né? No curso eles fazem uma aula dessa aqui em 5 minutos, né? Ah, o bit é esse e serve para essas coisas, né? Aqui eu contei para você o contexto na área industrial, como que isso influencia, os problemas que eu já tive, para você poder também se referenciar aí e não só ter a informação, você saber usar a informação. Tranquilo, pessoal? Muito boa essa aula aí, agradeço e vamos para a próxima.